que dia 13 não, dia 11/3, a gente começa aqui pelo Campeonato Brasileiro, a gente tem Corinthians e Curitiba, Corinthians jogando em casa, de cara que já tá aberto as odds aqui, Corinthians 1,53, 62, vejo favoritismo do Corinthians sim no campeonato, né, nesse jogo, contra o Curitiba, o Corinthians tá em terceiro lugar no Brasileiro, Curitiba tá em 12º, Curitiba tem a vitória fora de casa, né, venceu o Cruzeiro fora de casa pelo Brasileiro, e o Corinthians perdeu em casa pelo Bahia, mas foi um jogo que não afeta muito o que é a nossa análise para essa partida de amanhã, né? Essa partida do dia 11. Então, para esse jogo, eu vou seguir aqui a tendência da vitória do Corinthians, pelo elenco que o Corinthians tem, pela força que o Corinthians tem em casa, início do campeonato. Então, a gente vai em casa, Corinthians para vencer a sua partida aqui em casa. Agora a gente vai em outro jogo aqui do Brasileiro, Flamengo e Cruzeiro. O elenco do Flamengo, a gente já sabe, é indiscutível, né? O elenco que o Flamengo tem, a peça, a reposição do grupo é incrível. Classificação, foi o 11º colocado, tem jogo a menos. Teve disputas aí de recopas, né? E o Cruzeiro está em 19º, só melhor que o Vasco. O Cruzeiro vem de 2 empates e 2 derrotas nos últimos jogos pelo Brasileiro. E o Flamengo vem de vitória, empate e uma derrota ali no Brasileiro. Nos últimos jogos, o Flamengo em casa. A gente vê que tem a vitória contra o Lanús, né? Venceu o tempo normal, venceu o Madureira, venceu o Sampaio Corrêa, Carioca, né? Pelo Brasileiro teve empate contra o Internacional. E o Cruzeiro, que é o confronto entre eles, né? E o Cruzeiro fora de casa tem a vitória aqui pelo Mineiro, né? Empate contra o Mirassol e a derrota pro Botafogo de 4-0. Vendo o elenco, o Flamengo vai brigar pelo título, como todos os anos o Flamengo tem brigado pelo título. O Flamengo recuou um pouquinho a equipe, poupou alguns jogadores diante das decisões que tinha. Agora o Flamengo vai procurar engrenar no Brasileiro, então o Flamengo é favorito para estar vencendo esse jogo. As odds aqui para o Flamengo vencer 1,46, 1,52. Então, para esse jogo Cruzeiro-Flamengo, a gente vai de vitória do Flamengo para vencer esse jogo em casa. Agora a gente vai para a Libertadores aqui, a gente tem o jogo Leverkusen e Arsenal. Jogo bom, jogo grande, jogo para gols, né? Não tem nem que pensar muito nesse jogo aqui, que é a característica de gol na partida. Apesar que o Leverkusen aqui tá contra o Burro 1-0 aqui na Champions contra o Olympiacos 0-0, que ele estava jogando com vantagem no jogo fora de casa, mas a tendência é para gols. O Leverkusen é um time que ataca bastante, também é bastante atacado, que se a gente for ver só esses 2 jogos aqui que não bateu até 1,5, mas aqui não bateu, e ambas marcam mais de 2,5 também. E o Arsenal também, ó, sempre jogos com gols, esse aqui só com outro Brighton, que ficou 1-0, mas jogos com tendência a gols, e o Arsenal que fez a melhor campanha, né, na primeira fase da Liga dos Campeões, né? Então, para esse jogo, a tendência é gols. Vamos ver as odds aqui. As odds está até um favoritismo muito grande aqui para o Arsenal. Vejo favoritismo do Arsenal sim, mas não tão grande assim para estar 1,55, poderia estar 1,70, essa odd 1,75. E para gols aqui, o meio gol 1,5. Vamos ver o e-mail que interessa a gente. O e-mail pagando 29, em torno de 1,29 ali. A tendência de jogo para gols, o Leverkusen vai tentar fazer um resultado dentro de casa, e o Arsenal também vai tentar levar uma vantagem já para a Inglaterra, né? Então, para esse jogo, a gente vai em mais de 1,5 gols na partida. Agora, a Liga dos Campeões, a gente vai no jogo do Bodo Esporte. O Bodo é sensação, né? O Bodo ganhou os 2 últimos jogos que faltava na fase classificatória, conseguiu a classificação, ganhou da Inter de Milão. Tive aqui os últimos jogos, ganhou da Inter de Milão. Os 2 jogos, né? Na eliminatória. Bem de vitória no campeonato lá na Copa da Noruega. Vem a sequência muito boa. O time ficou um tempo sem jogar, e quando jogou, voltou com a equipe muito bem armada, muito bem montada. E uma coisa que a gente vê aqui nos jogos do Bodo, né? Gol, todos os jogos ambas marcam ou mais de 2,5 gols, combatendo os dois, né? E os jogos do esporte, a gente vai também na mesma linha de gols, ó. Só que contra o Famalicão 1-0, que deu uma sentada na vantagem ali. E o jogo contra o Porto, né, que foi um clássico, então foi um jogo um pouco mais equilibrado. Mas a tendência é de gols também.
Bodo na sequência aqui de vitórias, o Sport fora de casa. Aqui a gente vê também uma maior sequência aqui de gols, ó, ou ambas marcam mais de 2,5 gols na partida nos jogos do Sport fora de casa. Nas odds de vitória, equilibrado. Se fosse uma fase classificatória, acho que o Sport poderia até estar com a odd um pouco mais baixa, né? Mas o Bodo vem nessa fase surpreendente aí. Gols, 1,04, meio gol, 1,5, 1,20, 1,21 e o 2,5, até em torno de 2,50, 1,50, 1,40, 1,67, 1,65. Tá bom, esse 2,5 tá alto, tá pagando legal. Mas eu vou naquela lá, aposta que eu sempre mando aqui para vocês, que eu prefiro, que é o ambas marcam mais de 2,5 gols na partida. Como a gente viu a sequência de jogos deles, tem batido ambas marcam mais de 2,5. Então a gente vai nessa linha aí, mantendo a sequência das equipes, né? Então para esse jogo boa do esporte, a gente vai de ambas marcam mais de 2,5 gols na partida. Agora a gente vai para o jogo PSG-Chelsea, da Liga dos Campeões também. Os últimos jogos do PSG em casa, a gente já pode pegar aqui, ó. Foi muito bom, não. Teve a derrota para o Mônaco no jogo em que o PSG atacou bastante, mas errou muito. O Mônaco aproveitou as oportunidades. Teve outro empate aqui contra o Mônaco na Liga dos Campeões, onde o PSG tomou gol no finalzinho do jogo. Tem 2 vitórias aqui. E o outro jogo aqui na Liga dos Campeões também, que foi 1-1 contra o Newcastle, um jogo que o Newcastle buscava a classificação, né? Então foi um jogo mais disputado. Nos últimos confrontos entre as equipes na casa do PSG, o PSG acabou perdendo 2 aqui confrontos, né? E o Chelsea, fora de casa, ele está com apenas derrota para o Arsenal nos outros jogos aí com vantagem. Uma questão de gols aqui interessante em relação ao Chelsea fora e o PSG também. Questão de gols interessante. Deixa eu ver as odds aqui. Odds para o PSG vencer. PSG tem um elenco bom, né? Se os caras jogarem tudo que sabe, fica mais tranquilo. O gol está pagando bem baixo. Está pagando até mais baixo que o jogo do Bodo e do Sport, que é bem ofensivo. Eu acho que arriscar gol seria pegar uma odd muito baixa, né? Gosto do dupla chance no PSG. Dupla chance no PSG aqui pagando 1,29, 1,30. O PSG vai tentar fazer ali a sua postura em casa, né? Tentar sair com uma vantagem no resultado, para não ter que levar a decisão para a Inglaterra. O Chelsea, se jogar um pouco mais aberto, vai dar espaço, ou então vai tentar segurar um pouco mais para não ir com tanto prejuízo para a Inglaterra. Acredito que esse jogo aí seja um pouco mais a favor do PSG, por isso a gente vai nesse dupla chance aí, PSG. Agora a gente vai para o último confronto aqui da Liga dos Campeões. Jogo interessante que vem se repetindo aí na Liga dos Campeões, né? Jogo entre Real Madrid e Manchester City. Real Madrid tem desfalque importante. Se a gente for ver as odds aqui de favorito, o City está como favorito para o jogo, odd 2, Real Madrid odd 3,40. Porém, é um jogo muito equilibrado e eu gosto da opção de gols. A gente vê aqui também a questão de gols. O Real Madrid tem 1-0 no Benfica, 1-0 que perdeu para o Getafe, jogando em casa. Os desfalques pesaram bastante no lado do Real Madrid. Deixa eu ver os últimos jogos do City. Tendência de gols aqui só contra o Leeds, que não foi. Outros jogos aqui mais de 1,5. Real Madrid em casa só não marcou contra o Getafe, que acabou perdendo. E o City fora, só o jogo contra o Leeds, que saiu um gol. Questão desse jogo, sempre sai aqui um confronto, ambas marcam ou mais de 2,5 gols na partida, né? Uma tendência muito boa. Se a gente for ver os últimos confrontos entre as equipes também, pela Liga dos Campeões, 2-1 City, 3-1 Madrid, 3-2 City, 3-2 Real Madrid, 2-1 Real Madrid, 3-3. Então é um confronto muito aberto, os dois times atacando bastante. Então para esse jogo a gente vai também pela opção, né, do ambas marcam ou mais de 2,5 gols na partida. Vamos ver só que as odds do gols, ó, tá bem baixo também. 1,5 tá pagando 1,17, 1,19, muito baixo. Então a gente vai nessa questão aí de gols também. Então para Real Madrid e Manchester City a gente vai de ambas marcam mais de 2,5 gols na partida.